Nesse vídeo eu vou te mostrar o top 5 fundos imobiliários mais baratos para estar comprando nesse momento. E também vou passar 3 dicas de como você aumentar muito mais o seu lucro do seu dinheiro investido, de maneira rápida, segura e fácil. Mas, principalmente, nesse vídeo eu vou explicar por que você deve diversificar sua carteira, principalmente nesse ano que nós estamos, de 2024. Então vamos para o nosso primeiro fundo imobiliário, HGRE11. Nesse vídeo eu não vou mostrar apenas análise fundamentalista, que qualquer um pode entrar no site e ver. Vou estar mostrando também detalhes importantes do relatório gerencial, de maneira para você que tem pouco tempo para estudar, já ver direto os atalhos, quais as partes importantes que cada fundo imobiliário que eu vou trazer agora tem. E outra coisa, esses 5 fundos imobiliários que eu estou trazendo nesse vídeo, os 5, já adianto, estão estudáveis no momento, estão em bom preço, têm grande potencial de valorização. Então, vamos lá. O valor da sua cota está R$ 132,00 e seu P sobre VP 0,86. Quer dizer que nesse momento você está pagando 14% de desconto, que o valor justo da sua cota seria R$ 153,00. E já teve uma valorização de aproximadamente 32% nos últimos 12 meses, mais 8% de dividendos que ele está pagando ao ano. Isso quer dizer que se você tivesse, por exemplo, R$ 10.000 investido, 32% de valorização mais 8% de dividendos, você estaria com R$ 14.000 investido nos últimos 12 meses. Como podemos ver nesse gráfico, ele começou o ano no valor de R$ 123,00 e já está R$ 132. Foi uma valorização aí de quase 7%. E com apenas uma cota desse fundo imobiliário nos últimos 12 meses, você teria ganhado R$ 10,40, apenas em dividendos, fora a valorização aí de 7%. Esses gráficos que eu estou trazendo do site Fundos Explorer. Nesse gráfico podemos ver que ele é muito estável no pagamento de seus dividendos, de maneira a você calcular mais fácil quanto você vai estar recebendo por mês e se programar para novos investimentos. Nesse outro gráfico podemos ver seu valor patrimonial ao decorrer dos anos. Podemos ver que, em média, normalmente, ele se valoriza. Ele é um fundo imobiliário que tem 17 ativos. Nesse gráfico aqui podemos ver a vacância e a ocupação. Vacâncias são a porcentagem de imóveis que estão desocupadas no momento, que está 27%. O que quer dizer? Que o ideal seria uma ocupação bem superior de 72%. Daí, esse desconto de 14%, um excelente desconto. Aí sua dúvida é, mas tem mais de 25% desocupado. Será um bom investimento? Nesses gráficos aqui que trarei, te mostrará. Podemos ver que ele vem sempre mantendo o mesmo nível do IFIX, de valorização, de rendimento. De maneira, ele vem se valorizando junto. O IFIX é o índice de fundos imobiliários da Bolsa. Nesse gráfico, podemos ver a sua liquidez. Podemos ver que mês a mês ele vem elevando o número de cotistas. De maneira, bastante pessoas estão aproveitando essa janela de oportunidades no momento. E aqui nesse outro gráfico, podemos ver sua alavancagem. E esse gráfico de alavancagem é muito importante em muitos fundos imobiliários. E raramente eu vejo alguém aqui no YouTube ensinando. O que significa? Quanto mais alavancagem, mais dívida que o fundo imobiliário está fazendo. E a tendência é que ele pague menos dividendos com o tempo para poder estar pagando a dívida. Podemos ver que a previsão dele de até 2029 é zerar 100% da sua dívida, da sua alavancagem, de maneira a não ter dívida e ter mais disposição de crescer para longo prazo. Então, vamos aí para o nosso segundo fundo imobiliário. Lembrando aí que antes do terceiro eu vou estar passando as dicas que eu falei para você ter um lucro muito maior em seu patrimônio, ver ele crescendo de maneira exponencial. VILG11, ele é um fundo imobiliário de logística. Está com o valor da sua cota R$ 91,00 e seu valor patrimonial está 0,80, quer dizer que está com 20% de desconto. O valor justo da sua cota seria R$ 114,00, quer dizer que além dos 8% de dividendo, você tem um potencial de valorização de 20% nesse fundo imobiliário. Ele já teve uma valorização nos últimos 12 meses de aproximadamente 9%. Com apenas uma cota nesse fundo imobiliário nos últimos 12 meses, você teria ganhado só em dividendos R$ 7,92. Esse é o seu gráfico de pagamentos de dividendos. Podemos ver que ele também apresenta uma estabilidade, de maneira a você poder se programar em relação aos dividendos recebidos. E no gráfico do seu valor patrimonial, podemos ver que também ele é um fundo bem estável, que vem elevando o seu valor, o valor da sua cota ao decorrer dos anos, de maneira a você estar recebendo lucro em cima do seu valor investido. Ele é um fundo que possui 3 imóveis logísticos, como podemos ver no fundo da tela passando.
E ele possui 100% de locação. Todos os imóveis estão locados no momento. E esse é o gráfico dele em comparação ao IFIX. Podemos ver que normalmente ele sempre ganha, mostrando bastante estabilidade. E esse é seu gráfico de cotistas na bolsa. Podemos ver que no momento ele tem aproximadamente 161 mil cotistas. Esse é o gráfico dos seus locatários. Tokstok, Ambev, Netshoes, Boticário, são locatários grandes. E como podemos ver, tem uma boa diversificação. Ele não fica muito vulnerável por ter uma grande locação de imóveis para um único inquilino, de maneira ao inquilino sair e dar uma instabilidade no fundo. Não, ele é bem diversificado em relação aos seus locatários, dando uma boa estabilidade, uma boa previsibilidade de contratos. Então vamos para as 3 dicas que eu falei. A primeira você já deve ter ouvido de outros investidores, que é simples, você pegar os dividendos e reinvestir. Só que qual é a grande jogada? Todos falam para você pegar os dividendos de um fundo que pagou para você e reinvestir nesse mesmo fundo. Não, você vai reinvestir os dividendos no que tiver mais descontado no momento. Por exemplo, o fundo que te pagou dividendos é um fundo que está com PVP acima de 1 e você tem vários que estão com P sobre VP abaixo de 1. Então você não vai comprar o fundo imobiliário caro porque falaram para você comprar. Não, você vai comprar o que está descontado de maneira, além de dividendos, você tem um maior potencial de valorização da cota e está ganhando de maneira dupla. A segunda dica é a seguinte: não comprar na alta e vender na baixa. Você ouvindo assim parece óbvio, só que muita gente na prática acaba não fazendo. O que significa isso? Muita gente gosta de alguns fundos imobiliários, por exemplo, o MXRF11, que está com P sobre VP muito acima de 1 e a pessoa continua comprando, pagando caro. Não faça isso. Então, se você for comprar, compre fundos imobiliários com P sobre VP abaixo de 1, como esses 5 que eu estou trazendo no vídeo. Parece algo óbvio, mas na prática a pessoa, por comodismo, acaba comprando fundos imobiliários caros, que a longo prazo vai dar uma grande diferença de maneira negativa no seu portfólio. E a terceira dica que eu vou trazer é a seguinte: quando sair subscrição de algum fundo imobiliário, que normalmente vende as cotas por um preço abaixo do seu valor justo que está sendo negociado no momento, o que você pode fazer? Vender algum fundo imobiliário que está com uma porcentagem maior em seu portfólio, realizar o lucro e com esse dinheiro tá comprando cotas do fundo imobiliário da sua subscrição, que é bem mais barato, de maneira a estar reduzindo o preço médio daquele fundo imobiliário e melhorando a diversificação em sua carteira. Fala aí, só essa dica já valeu o like, né? Então contribua aí pro meu trabalho, deixa o like aí, se inscreve no canal e vamos lá. Eu vou dar uma acelerada para o vídeo não ficar muito longo. E o próximo é Iridium. Ele é um fundo de papel que está sua cota valendo R$ 77,00 e está com seu P sobre VP 0,89, quer dizer que está com 11% de desconto, que o valor justo da sua cota seria R$ 87,00. E ele está com uma desvalorização de aproximadamente 2% nos últimos 12 meses, estando num bom momento aí de acumulação de cota. E seu dividend yield está aproximadamente mais de 12% ao ano. Como podemos ver no gráfico, ele apresenta uma estabilidade no pagamento dos dividendos e no seu valor patrimonial ao decorrer dos anos. Ele também é bem estável, apesar de ter tido uma volatilidade para baixo em virtude da deflação que tivemos. Nessa parte aqui do site é onde você pega os relatórios gerenciais, informes para você estar sempre se atualizando em relação aos fundos imobiliários, você ficar bem atualizado e poder estudar. Vamos para o melhor fundo imobiliário de shopping, na minha opinião, VISC11. Ele está com uma cota de R$ 120,00 e um P sobre VP com 10% de desconto no momento. O valor justo da sua cota seria R$ 133,00. E ele já teve uma valorização próxima a 30% no último ano. E está com dividend yield de aproximadamente 9%. Ele começou o ano, agora já em janeiro, em R$ 106,00 e já está sendo negociado a 120. Uma valorização de 13%. E com apenas uma cota desse fundo imobiliário nos últimos 12 meses, você teria recebido R$ 10,80 só em dividendos. Como podemos ver, ele vem elevando o valor dos seus dividendos. Ele é um fundo imobiliário que possui 20 imóveis. O ideal para você que está aprendendo a estudar, que está escolhendo fundos imobiliários, é sempre comprar fundos imobiliários que têm maior número de imóveis. E desses 20 que está passando no fundo da tela, está com uma ocupação de 94%. E no seu relatório podemos ver que sua rentabilidade bruta vem sido muito superior ao IFIX, que é o índice da Bolsa dos Fundos Imobiliários. E também podemos ver que ao decorrer dos anos ele vem elevando o valor de número de investidores.
estando agora com aproximadamente 300 mil investidores, 300 mil cotistas. E aqui podemos ver seus locatários, podemos ver que também é bem diversificado. E aqui os estados do Brasil que têm seus imóveis. E gostaria de falar para você que além da inflação estar 5%, a impressão de dinheiro no nosso país está superior a 20%. O que quer dizer? Que quanto mais dinheiro circulando, menos valor real ele tem. Então, se você está tirando aí de lucro menos de 20% ao ano, você está perdendo dinheiro e gostaria se estivesse na poupança. Então, diversifique seu patrimônio, compre ações baratas no momento, compre ações americanas. Aqui no canal eu sempre trago investimentos, vou deixar link no final do vídeo para você estar entrando e assistindo e aprendendo a investir fora. Que não tem jeito. Ou você aprende a ganhar a desvalorização do real, ou você vai estar perdendo dinheiro a longo prazo, que é a ideia inicial, né? Montar uma carteira previdenciária para aposentar. Compartilha esse vídeo aí com quem você gosta, com quem investe também, para você não estar vendo essa pessoa desvalorizando o seu dinheiro a longo prazo. Vamos para o nosso último fundo imobiliário, BCFF11. Ele é um fundo imobiliário que está sendo negociado a R$ 9,08. E seu P sobre VP está com 8% de desconto, pois o seu valor justo seria R$ 9,87. Ele está com dividend yield de mais de 9% ao ano e já teve uma valorização de quase 30% ao ano. Como eu disse, desvalorização real do Brasil 20%. Com esse fundo você estaria ganhando 30% de valorização mais 9% de dividendo. Um ganho real de quase 40%. Você vê que a longo prazo o seu dinheiro estaria dentro aí da probabilidade de ganho real. E como podemos ver, é um fundo imobiliário que também tem uma estabilidade no pagamento dos dividendos. E como podemos ver nesse gráfico, essa queda que tivemos no final foi em virtude ao desdobramento de cota, dividiu uma cota em 10 partes para ficar mais acessível, mais pessoas entrando. E ele também é um bom fundo para estudar. Como eu disse, todos os 5 estão no bom momento de estudo e esse aqui também está incluso nisso. E esse aqui tem uma vantagem a mais. Thiago Nigro, o primo rico que todos conhecem, tem esse fundo em seu portfólio e fica fazendo propaganda desse fundo sempre em seus vídeos, de maneira a estar chegando ao conhecimento de mais pessoas e ter mais pessoas comprando esse fundo imobiliário, de maneira ele está sempre com uma tendência de valorização. Esse fundo é um FOF, quer dizer que ele compra outros fundos imobiliários e ganha dinheiro em cima disso. E aqui no fundo está o seu portfólio. E você que gostou do vídeo, ficou até aqui, não esqueça de dar o like, se inscreve no canal. Muito obrigado. Falou, valeu, até mais.